Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao módulo 5 do nosso seminário teológico Palavra de Vida. Hoje, com a videoaula 10, vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo. No módulo 5, nós estamos estudando pneumatologia ou paracletologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. O breve resumo da videoaula 9, a matéria está na descrição do vídeo, como sempre, tá, irmãos? A matéria está sempre na descrição do vídeo. O resumo da videoaula 9, o fogo representa a presença divina. Falamos na videoaula 9 sobre os símbolos do Espírito Santo. O fogo representa a presença divina, o óleo representa a provisão divina, a água representa a plenitude divina, a chuva representa a ação divina, o selo representa a propriedade divina, o vento representa a ação divina também. Falamos resumidamente, com um pouco mais de detalhe, sobre cada um desses símbolos: o fogo, o óleo, a água, a chuva, o selo e o vento. Esse conteúdo é o conteúdo da videoaula 9. Hoje, na videoaula 10, vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Eu vou ler aqui, irmãos, 5 versículos rapidamente do mesmo texto bíblico, para você ver que há uma variação entre eles em relação às características do fruto do Espírito Santo. Observe que em todos eles a palavra fruto está no singular. O versículo bíblico de todos eles é Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Almeida Revista e Atualizada. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Almeida Corrigida Fiel é igual a Almeida Revista e Corrigida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Já vimos que há alguma diferença aqui, né? Entre algumas características do fruto. Almeida Revista e Corrigida de 1969. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nova Versão Internacional. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E a tradução brasileira. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Então aqui nós pegamos 5 referências, 5 traduções diferentes. Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida de 1969 e a Nova Versão Internacional e a tradução brasileira. Na verdade, nós pegamos aqui 6 traduções diferentes, amém? 6 referências de traduções diferentes, sendo que 2 ali coincidiram o mesmo texto. A Revista Corrigida e a Revista Corrigida Fiel. Então nós vimos que o fruto do Espírito em algumas traduções é mencionado ora com um termo, ora com outro. É importante nós conhecermos esses sinônimos para a gente poder enriquecer os nossos estudos, as nossas pregações. É um conhecimento interessante. O amor, ele também foi traduzido como caridade. Então é amor ou caridade. Gozo ou alegria. A paz é a mesma palavra em todas as referências.
longanimidade ou paciência, benignidade ou amabilidade. A bondade também é a mesma em todas as referências. Fé ou fidelidade. Mansidão é a mesma em todas as referências. Domínio próprio ou temperança. Esse resuminho está na descrição do vídeo para você, interessante. Talvez até anotar se você quiser. Então, paz, bondade e mansidão não teve variação. Agora os outros aconteceram variações. É importante nós observarmos nesses versículos que a palavra fruto se encontra no singular. O fruto do Espírito Santo é apenas um, composto por 9 características. É como se fosse uma mexerica com 9 gomos. Podemos entender que é necessário que essas 9 características estejam presentes na vida de uma pessoa que está plenamente preenchida pelo Espírito de Deus. O fruto do Espírito é uma unidade, pois é o Espírito Santo quem produz esse fruto em nós. Apenas para reforçar a apologética bíblica sobre a doutrina do Espírito Santo, uma força ativa em movimento ou um conjunto de bons espíritos não poderia conceder à igreja a capacidade de produzir dons espirituais e produzir o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é 24 de junho de 2023. Os irmãos sabem que nós estamos passando por um frio aí, né? E tem hora que me ataca aqui, me dá uma vontade de espirrar, entendeu, irmãos? Me perdoa. E o ar frio tá incomodando. Atenção, observe que é apenas um fruto do Espírito Santo, composto por 9 características. O fruto do Espírito Santo é uma seleção de virtudes produzidas por ele, na vida daqueles que foram feitos novas criaturas, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, é o fruto do Espírito Santo. É errado falar aos frutos do Espírito Santo, porque a tendência é essa, e a gente falar os frutos do Espírito Santo. Mas, às vezes, esse toque ele é importante. A gente vê que no texto bíblico não está escrito frutos do Espírito Santo, está escrito o fruto do Espírito Santo. E olha só que interessante essa observação. Em João capítulo 15, versículo 8, no texto bíblico fala sobre a videira verdadeira. Jesus também se referiu ao fruto no singular. O texto bíblico diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nesse João capítulo 15, algumas vezes Jesus falou a palavra fruto, e ele falou no singular. A importância do fruto na vida do cristão. Esse versículo 15 fala, olha só: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, quando nós produzimos fruto, nós glorificamos a Deus. E assim vos tornareis meus discípulos. Produzindo fruto e glorificando a Deus, nós nos tornamos discípulos de Jesus. É interessante que aqui nós glorificamos a Deus quando nós produzimos fruto. Amém? Então, a gente produz fruto para glorificar a Deus, e quando a gente faz isso, a gente se torna discípulo de Jesus. A importância do fruto na vida do cristão. O fruto faz com que o cristão glorifique a Deus. Ele glorifica a Deus por meio do fruto e ele se torna o discípulo de Jesus. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo, né? Falou assim, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha que interessante.
A boa obra que a gente produz glorifica o Pai que está no céu. O fruto que a gente produz glorifica o Pai que está no céu. Bom, então é interessante que a gente vê que aquilo que a gente faz, né? Interessante que aqui o fruto, muitas vezes esse fruto aqui está relacionado com a ação do Espírito Santo na nossa vida e com as boas obras também. Com aquilo que a gente faz de boa obra, de ajudar as pessoas. Toda boa obra, quando você está pregando a palavra é uma boa obra, você está evangelizando alguém é uma boa obra, você está orando por alguém é uma boa obra. Ah, irmã, vou fazer um jejum por você para Deus te ajudar nessa causa, isso é uma boa obra. Então, quando nós fazemos boa obra, a nossa luz brilha diante dos homens e Deus é glorificado. A mensagem é essa. Por meio daquilo que nós fazemos, ora nós chamamos de fruto, ora nós chamamos de obras, de boas obras. Nós fazemos isso para glorificar a Deus. E quando nós fazemos assim, a gente se torna discípulo de Jesus. Então é interessante confrontar essa passagem de João 15:8 com a passagem lá do Vós sois a luz do mundo, lá do Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, e ali faz esse confronto entre esses textos, né? Extraindo essa mensagem de que as vossas boas obras glorificam o Pai que está no céu. Os homens vão ver as vossas boas obras, vai glorificar o Pai que está no céu. Por meio do fruto, nós glorificamos a Deus. Tudo que fizermos, quer seja palavras em ação, seja feita em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Não foi isso que Paulo disse? Não me lembro a referência bíblica agora, mas é exatamente isso. E tudo aquilo que nós fizermos, quer seja em palavras, quer seja em ações, nós vamos fazer em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Tudo é, irmãos, para glorificar a Deus. Amém? Esse aqui foi um estudo dentro de outro estudo, né, irmãos? Muito interessante essa questão, esses 3 versículos aqui. Tudo que fizermos, quer seja em palavra ou em ação, vamos fazer em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Quando nós produzimos fruto, o Pai é glorificado, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Olha como é que a gente pode trabalhar com esses 3 textos e preparar uma mensagem maravilhosa para a igreja. Amém? Veremos a seguir algumas considerações sobre cada gomo. Falamos que o fruto do Espírito Santo, comparamos ele a uma mexerica que tem os seus gomos, né? E esses 9 gomos formam o fruto do Espírito Santo. 9 características do fruto do Espírito Santo. Amém? 9 características do fruto do Espírito Santo. Fruto no singular. É errado. Os frutos do Espírito Santo. É errado falar isso, irmãos. A gente precisa ir refinando essas coisas, não é? É o fruto do Espírito Santo, que é composto por 9 características, como uma mexerica que tem 9 gomos. Fica fácil as pessoas entenderem. Veremos a seguir algumas considerações sobre cada gomo ou característica ou virtude do Espírito Santo na vida de um cristão autêntico. Amor ou caridade. O amor é a base para todas as outras virtudes. Vamos ler o versículo de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 6. O mesmo capítulo 5 de Gálatas, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Ele disse no versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu já expliquei aos irmãos que a descrição do vídeo comporta 5.000 caracteres, sendo que o espaço entre as palavras também conta como caractere. Quando você muda de linha, também conta como
como caractere, como letra, né? Caracteres são letras, né? O espaço entre as letras também conta como caracteres. Então, muitas vezes eu tiro o versículo bíblico e deixo só a referência. Porque se eu falo aqui Gálatas capítulo 5, versículo 6, se for preciso tirar esse versículo, eu tiro, porque você vai lá na Bíblia e consulta. Mas às vezes eu faço isso para preservar o comentário, porque o comentário você vai poder acompanhar na leitura, tá bom? Mas se for possível, eu deixo tudo que puder. Paulo não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos. O apóstolo João escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola. Ele disse: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Claro que tudo isso reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Alegria ou gozo, ora aparece como alegria, ora aparece como gozo nas traduções. Antes, ora aparece como amor, ora aparece como caridade. A alegria é uma consequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa ausência de aflições e dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Paulo escreveu dizendo que é inefável e gloriosa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer: entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Paz, que só aparece a paz em todos os versículos, aparece paz. Em Salmos 119, 65 está escrito: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Em Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la para que outros também a tenham. Mateus capítulo 5, versículo 9. Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. Número 4, longanimidade ou paciência. A longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira tão comuns nas obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20. A paciência, como fruto do Espírito Santo, é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12 está escrito: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé pela longanimidade, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas.
benignidade ou amabilidade. Benignidade ou amabilidade. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, está escrito que Deus expressa sua benignidade. O texto bíblico diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? No ministério do Senhor Jesus, narrado nos evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por ele para com os pecadores, diretamente resultante do amor. Somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém, devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Jesus disse, eu acho que eu já trouxe aqui, também compartilhei, a regra de ouro, não é? A regra de ouro que Jesus deixou para nós. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Então eu vou ler de novo a regra de ouro, né? É considerada a regra de ouro, Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos tratar as pessoas como nós queremos ser tratados, né? Com amor, com respeito, com consideração, com misericórdia. E é assim que tem que ser a regra de ouro que Jesus nos ensinou. Número 6, bondade. A bondade também, só tem bondade também, em todos os versículos está escrito bondade, não há outro termo sinônimo. A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo que é mal e perverso. Fidelidade ou fé. A fidelidade tem algumas traduções. A fidelidade em algumas traduções aparece como fé. A fidelidade em algumas traduções aparece traduzida como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, a tradução que mais se encaixa ao contexto é fidelidade ou lealdade. Olha que informação importante. O fruto do Espírito, podemos enfatizar melhor, em vez de a gente falar fé, a gente fala fidelidade ou lealdade. Analisando a própria epístola aos Gálatas, podemos perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo, mas para com o próprio Evangelho. Assim, fidelidade como fruto do Espírito não apenas se resume à lealdade para com os homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Precisamos ter fidelidade a Deus, amém, irmãos? O coração com fidelidade. A mansidão, que também não tem outro sinônimo. A mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitador do nosso Senhor. Em Mateus 11, 29, Jesus disse que ele é manso e humilde de coração e que devemos aprender com ele. Em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 1, Paulo disse: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde,
mas quando ausente ou usado para convosco. E aí ele continua a falar, né? Mas ele mencionou sobre a mansidão e benignidade de Cristo. E o último, domínio próprio ou temperança, a última característica do fruto do Espírito. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio ou temperança também pode ser traduzido como temperança. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência de Deus. A pessoa tem freio, né? Tem controle. Tudo isso pelo agir do Espírito Santo. Conclusão: o Espírito Santo capacita o cristão a produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito no singular. Não podemos falar, os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós não podemos falar que esses são os frutos do Espírito Santo. Nós podemos dizer que são características do Espírito, do fruto do Espírito Santo. E com uma ilustração muito inteligente, que é a ilustração da mexerica. A mexerica ela é um fruto. Na minha terra é mexerica. Sou de Minas Gerais. Na minha terra a gente fala mexerica. E tem os gomos de mexerica. Amém? A mexerica tem os gomos. Mas ela é uma mexerica. Então, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são 9 gomos do fruto do Espírito Santo. É o modo mais inteligente, assim, ilustrativo, interessante para poder ilustrar o fruto do Espírito Santo, para que a pessoa entenda que o fruto do Espírito Santo é uma mexerica, é um singular, e não 9 frutos. O fruto do Espírito Santo não é uma cesta com 9 mexericas, vamos assim dizer. E uma mexerica é o amor, a outra é o gozo, a outra é a paz. Não. O fruto do Espírito Santo é uma mexerica só, com 9 gomos. Olha a diferença. E essa ilustração, assim, com essa ilustração fica fácil as pessoas entenderem. Para que não se fale os frutos do Espírito, mas sim o fruto do Espírito. Isso somente, a manifestação do Espírito, do fruto do Espírito em nós, somente será possível se ele tomar a decisão de viver uma vida de sincera submissão a Deus e busca de fazer a sua vontade, buscando fazer a vontade de Deus. É uma séria reflexão aqui, né? Uma pergunta retórica, né? Cada um faz a pergunta para si mesmo, né? Pergunta retórica é aquela pergunta que você não precisa responder, mas você vai guardar no teu coração, você responde só para você. Será que eu tenho produzido o fruto do Espírito Santo em minha vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que eu tenho produzido fruto do Espírito Santo na minha vida? Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu deveria estar produzindo o fruto do Espírito Santo com os 9 gomos. Todos eles deveriam estar bem suculentos na minha vida. Bem rechonchudos e suculentos. É aquela mexerica grandona mesmo, né, irmãos? Mas somos falhos, irmãos. Somos pecadores. Somos ilimitados. A gente não é bola cheia o tempo todo. Deveríamos ser, mas nós não somos. E a vontade de espirrar continua. Então, tem hora que vem. Mas é uma reflexão importante. E outra reflexão interessante
Dentre as 9 características, quais delas às vezes está mais presente? Faz esse exercício, eu também posso fazer. Poderia colocar aqui até 100%, o amor. Até quantos por cento o amor ou a caridade na minha vida está sendo manifestada? A aula já acabou, tá, irmãos? Que agora é mais uma reflexão. Será que o fruto do Espírito Santo está presente na minha vida? E desses 9 gomos, qual que é o mais suculento? Qual que é o mais rechonchudo? É o amor? Ou será que é a alegria? Ou é paz? Ou é a longanimidade? E a longanimidade está em baixa. A paciência, né? A longanimidade é a paciência. A benignidade ou a amabilidade. Tudo está relacionado, né, irmãos, com a regra de ouro que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 12. Não é isso? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e o profeta. Essa é a lei e os profetas. O amor, teu amor pelas pessoas. A alegria parece ser uma coisa mais interna, né? Mas também você transmite alegria para as pessoas. A paz, porque a gente em paz, a gente também contagia as pessoas com paz. A longanimidade, a paciência. Muitas vezes a nossa longanimidade desarma a pessoa que está agressiva. A nossa amabilidade ou benignidade também, né? A bondade de fazer o bem, ajudar as pessoas. A fé, a fidelidade. Fidelidade para com as pessoas, fidelidade para com Deus. O mau testemunho, de não ser uma pessoa fiel, de ser uma pessoa traíra, né? Fofoqueira, pessoa perigosa, e aí fala que é crente. Olha só, irmãos, que negócio sério. Mansidão, ou a gente é agressivo e sai distribuindo a torta e a direita, meu estupinho é curto. Ah, eu me converti, mas o meu gênio não se converteu. Né? A obra tem que ser completa, né, irmãos? O domínio próprio, a temperança, será que nós temos isso? Será que cada um desses tópicos aqui, né? Cada um desses gomos aqui do fruto do Espírito Santo, qual seria o percentual de cada um deles aqui em nossas vidas? Será que está presente? Então isso é importante a gente fazer essa reflexão, amém? E pedir a Deus misericórdia, porque nós somos falhos, somos pecadores. Como eu falei, a gente não é bola cheia o tempo todo, não. Precisamos pedir misericórdia a Deus, precisamos pedir ajuda. Senhor, me ajuda nessa área, me ajuda nessa área, tem misericórdia. E na nossa intimidade, quando a gente está com Deus, né, no nosso quarto, só a gente e Ele, a gente pode falar tudo, irmãos. Fala tudo, abre o coração, conta tudo, até as coisas cabeludas, conta tudo para Deus, conta para Jesus onde é a tua dor, fala, Senhor, é isso que eu sou, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu agir na minha vida, olha como é isso, olha como é aquilo. Olha o problema ali, olha o problema no serviço, olha o problema tal, olha a circunstância isso, olha a situação que eu estou passando, e vai colocando tudo diante de Deus. Porque às vezes são as circunstâncias da vida também que vêm e nos abalar nessa parte, e a gente às vezes não tem aquela temperança que a gente precisaria ter, não tem aquela mansidão que a gente deveria ter. Porque nós somos falhos e pecadores, mas a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Lá no Evangelho está escrito que ninguém precisava falar para Jesus como era a natureza humana, porque Ele mesmo conhecia a natureza humana. Jesus nos conhece, amém, irmãos? Vou encerrar a aula por aqui. O breve resumo, nós falamos, resumo da aula 10, falamos sobre o fruto do Espírito Santo. Falamos que o fruto do Espírito Santo está no singular, é como se fosse uma mexerica com 9 gomos, e os 9 gomos formam um fruto
nos dando a entender que essas 9 características precisam estar presentes na vida daquele que vive na plenitude do Espírito Santo. Falamos relacionado ao cesto com uma mexerica, que é o fruto do Espírito Santo, e não um cesto com 9 mexericas, e uma mexerica é o amor, a outra é o gozo, a outra é a paz, a outra é a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não, é uma mexerica só, é um cesto com uma mexerica só. E cada característica dessa aqui é um gomo desse fruto do Espírito Santo. Lembramos, né? Tá me lembrando aqui que nós falamos sobre nós produzirmos o fruto, e Jesus falou na videira, João capítulo 15, né? Sobre a videira, que nós produzimos fruto. Falamos que as nossas boas obras também glorificam o Pai que está no céu, e que o fruto que a gente produz glorifica o Pai que está no céu, e faz de nós discípulos de Jesus. E tudo aquilo que nós fizermos, quer seja palavra em ação, seja feita em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E falamos também sobre as características do fruto, no singular, do Espírito Santo. Se você fala os frutos, recebe essa chave, recebe essa informação. Não é os frutos, é o fruto, que tem 9 características: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se quiser, deixa um comentário abençoado aí na aula, aí no comentário aí, amém? Um comentário sobre a aula, compartilha com irmãos e amigos. Deus vos abençoe ricamente, em nome de Jesus.